Bizu estratégico de língua portuguesa para a Polícia Federal. Fala pessoal, tudo certo? Neste material trazemos uma seleção de bizus da disciplina de língua portuguesa para o concurso da Polícia Federal. O objetivo é proporcionar uma revisão rápida e de alta qualidade aos alunos através de tópicos do conteúdo programático que possuem as maiores chances de incidência em prova. Todos os bizus destinam-se a alunos que já estejam na fase bem final de revisão, que já estudaram bastante o conteúdo teórico da disciplina e, nos últimos dias, precisam revisar por algum material bem curto. Análise estatística. Pessoal, segue abaixo uma análise estatística dos assuntos mais exigidos pela banca Sebrasp no âmbito da disciplina de português. Português. Assunto: interpretação de textos. Percentual de cobrança: 46%. Classes de palavras. Percentual de cobrança: 15,59%. Pontuação: 8,33%. Coesão e coerência: 6,88%. Semântica: 6,88%. Então se vê o que é mais cobrado é interpretação de textos e classes de palavras. Com essa análise, podemos verificar quais são os temas mais exigidos pela banca e, por meio disso, focaremos nos principais pontos da disciplina em nossa revisão. Segue índice da aula e baterias de questões elaboradas em nossos sistemas de questões, para que você possa praticar após a leitura desse bizu. Português PF. Interpretações de texto, classes de palavras, pontuação, coesão e coerência, semântica. Interpretação de textos. Antes de entrarmos propriamente nos bizus sobre esse tópico, gostaria de chamar a sua atenção para um fato muito importante. Por fins didáticos, esse assunto costuma aparecer nas últimas aulas da disciplina. Além disso, é um tópico com pouca teoria e, por isso, muitas vezes é deixado em segundo plano. Mas, como você já deve saber, é o tópico mais importante da disciplina, merecendo sua total atenção. Aqui, o segredo está na prática, por meio da resolução de muitas questões de provas anteriores. Afinal, como já dito, não temos muitos assuntos teóricos referentes ao tema. A principal dica para resolver questões sobre interpretação de textos é ter muita atenção ao comando da questão, o enunciado, identificando se a questão deseja que você extraia alguma informação do texto de acordo com a sua literalidade, ou então se ela quer que você faça alguma inferência
a partir do que está escrito no texto, de acordo com o seu entendimento. Tendo atenção a esse detalhe, tenho certeza que o seu desempenho nas questões melhorará muito. Feitas essas breves considerações, vamos aos bizus. 1. Recorrência. Informações contidas no texto. O leitor deve buscar no texto aquela informação, sabendo que a resposta estará escrita com outras palavras, em forma de paráfrase, ou seja, de uma reescritura ou de informações implícitas. Principais comandos de questões enunciados. O autor afirma que, de acordo com o texto, no texto, segundo tópico, inferência. É a interpretação, informações que estão além do texto. O leitor deve fazer deduções a partir do texto. O fundamento da dedução será um pressuposto, ou seja, uma pista, vestígios que o texto traz, ou uma informação subentendida, que não está explicitamente marcada no texto, mas é insinuada pelo autor. Deduzir além das pistas do texto é extrapolar. Principais comandos de questões enunciados. É possível deduzir, por meio do texto, que qual a intenção do narrador. Conclui-se ou infere-se do texto que. Terceiro tópico. Principais erros no julgamento de assertivas. Extrapolar. O texto vai até um limite e o examinador oferece uma assertiva que vai além desse limite. O examinador inventa aspectos que não estão contidos no texto e o candidato, por não ter entendido bem o texto, preenche essas lacunas com a imaginação, fazendo outras associações à margem do texto, estimulado pela assertiva errada. Limitar e restringir é o contrário da extrapolação. É a supressão de informação essencial para o texto. A assertiva reducionista omite parte do que foi dito ou restringe o fato discutido a um universo menor de possibilidades. Acrescentar opinião. O examinador parafraseia parte do texto,
mas acrescenta um pouco da sua própria opinião. Opinião esta que não foi externada pelo autor. A armadilha dessas afirmações está em embutir uma opinião que não está no texto, mas está na consciência coletiva, por ser um clichê ou senso comum que o candidato possa compartilhar. Contradizer o texto. O texto original diz A, e o texto parafraseado da assertiva errada diz não há ou B. Para disfarçar essa contradição, a banca usará muitas palavras do texto, fará uma paráfrase muito semelhante, mas com um vocábulo crucial que fará o sentido ficar inverso ao do texto. Tangenciar o tema. O examinador cria uma assertiva que aparentemente se relaciona ao tema, mas fala de outro assunto, remotamente correlato. No mundo dos fatos, aqueles dois temas podem até ser afins, mas no texto não se falou do segundo, só do primeiro. Então, houve fuga ao tema. Segundo assunto, classes de palavras. Cumpre destacar que morfologia, classes de palavras, é um assunto basilar na disciplina e fundamental para que você entenda os demais tópicos que serão trabalhados posteriormente. Além disso, o assunto que estudaremos tem uma incidência expressiva em concursos públicos, com destaque para os verbos e as conjunções. Substantivos. Classe variável que se refere ao substantivo, por isso tem a função sintática de adjunto adnominal. É o núcleo das funções nominais, pois recebe os modificadores determinantes que devem concordar com ele. Classificações. Percebam que as classificações são em pares, normalmente contrários, como por exemplo, primitivo e derivados. Um traz afixo, o outro não. Simples e composto. Um tem apenas um radical, o outro mais de um. Tente identificar os pares, que facilita muito na hora de entender. Flexão dos substantivos compostos. A regra geral é que, se o termo é formado por classes variáveis, como substantivos, adjetivos, numerais e pronomes, exceto o verbo, ambos variam. Substantivo mais substantivo.
Exemplo, couve-flor. No plural, couves, flores. Numeral mais substantivo. Exemplo, quarta-feira. No plural, quartas-feiras. Adjetivo mais substantivo. Exemplo, baixo relevo. No plural, baixos relevos. A segunda regra geral é que as classes invariáveis e os verbos não variam em número. Verbo mais substantivo. Exemplo, beija, flor. No plural, beija, flores. Advérbio mais adjetivo. Exemplo, alto-falante. No plural, alto-falantes. Interjeição mais substantivo. Exemplo, Ave Maria. No plural, Ave Marias. Adjetivos. Classe variável que se refere ao substantivo. Por isso, tem função sintática de adjunto adnominal. Pode também ser predicativo. Quanto às classificações, vale a mesma regra passada para os substantivos. Procure formar os pares. Locução adjetiva. É a expressão que equivale a um adjetivo. Tenho hábitos de velho versus tenho hábitos senis. Quanto à flexão dos adjetivos, tenha muito cuidado, principalmente com os compostos. Advérbios. Classe invariável que pode modificar verbos, adjetivos e outros advérbios. Normalmente indica circunstância. Locução adverbial. Expressões iniciadas por preposição que exercem função de advérbio. O corrupto morreu de fome. É a causa. O corrupto morreu fuzilado. É o modo. Artigos. O artigo definido mostra que o substantivo é familiar, já conhecido ou mencionado. Assim que me viu, o policial sacou sua arma. Por essa razão, a ausência do artigo deixa o enunciado indefinido, mais genérico. Não dou ouvidos ao político, com o artigo definido. É um político específico, definido. Não dou ouvidos a políticos. Nesse caso, é com artigo indefinido. Qualquer político, políticos em geral. O artigo também é usado para universalizar uma espécie, no sentido de todo. O, entre parênteses, todo. Homem é criativo. O homem é criativo. Todo o homem é criativo. Preposições. Essenciais versus acidentais. As preposições essenciais
são palavras que só funcionam como preposição. A, com, de, em, para, por, desde, contra, sob, sobre, ante, sem. Gosto de ler. Confio em você. Refiro-me a pessoas específicas. Pronomes. Classificações. Não precisa decorar, afinal são intuitivas. Interrogativos. Palavras que utilizamos em perguntas. Quantos, quem, quais, etc. Indefinidos. Abstratos e não trazem pessoa ou quantidade certa. Ninguém, alguém, muito, mais, etc. Possessivos. Indicam posse. Meu, seu, nosso, etc. Demonstrativos. Apontam coisas ou pessoas dentro do tempo e espaço. Esse, aquele, nesse, isto, aquilo, etc. Relativos. Apontam alguma relação. Que, os quais, cujo, etc. De tratamento. Indicam trato com determinadas autoridades. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, etc. Pessoais. Indicam pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes pessoais. Retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Substituem sujeito. João é magro. Ele é magro. Oblíquos. Foco nos átonos. Me, te, se, lhe, o, a, nos, vos. Substituem complementos. O, a, os, as. Substituem somente objetos diretos. Lhe ou lhes tem função somente de objeto indireto. Já lhe disse tudo. Disse a ele. Me, te, se, nos, vos podem ser objetos diretos ou indiretos, a depender da regência do verbo. Colocação pronominal. O tópico mais cobrado em morfologia após verbos e conjunções. Próclise. Pronome antes do verbo. Mesóclise. Pronome no meio dos verbos. Ênclise. O pronome depois do verbo. Regra fundamental. Ênclise. Próclise. Mesóclise. Em regra, use a ênclise. Próclise deverá ser utilizada caso exista fator de atração
na oração. Se não houver fator de atração, será facultativa. Mesóclise será utilizada para ambos verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito. Se houver fator de atração, use a próclise. São palavras atrativas, exigindo o pronome antes do verbo, conjunções subordinativas, que, se, embora, quando, como, palavras negativas, não, nunca, jamais, ninguém, advérbios, pronomes indefinidos, nada, tudo, outras, certas, muitos, pronomes interrogativos, quem, que, qual, e pronomes relativos, que, os quais, cujas. Outras regras. Não se inicia a frase com pronome oblíquo átono. Me fale a verdade. Está errado. Fale-me a verdade. Fatores de atração antes do verbo atraem pronome proclítico. Palavras negativas, advérbios sem vírgula, conjunções subordinativas em mais, gerúndio, frases exclamativas e optativas. Que Deus te abençoe. E pronomes relativos, interrogativos e indefinidos. Exceções. Verbo no infinitivo, mesmo que haja fator de atração. Aceita a ênclise. Verbo no particípio não aceita a ênclise. Pronomes relativos representam substantivos já referidos no texto, que, o, a, qual, quais, cuja, onde, aonde, quem. O pronome cujo tem como principais características: indica posse e sempre vem entre dois substantivos, possuidor e possuído. Não pode ser seguido de artigo, mas pode ser antecedido por preposição. Nada de cujo o, cuja a, cujo os, cuja as. Isso está errado. Não pode ser seguido de artigo. Não pode ser substituído por outro pronome relativo. O pronome relativo onde apenas pode ser usado quando o antecedente indicar lugar físico com sentido de posicionamento em. Então,
é utilizado com verbos que pedem em. O pronome relativo aonde é usado nos casos em que os verbos pedem a preposição a, com sentido de em direção a. Funções sintáticas do pronome relativo que. Sujeito. Estes são os atletas que representarão o nosso país. Objeto direto. Comprei o fone que você queria. Objeto indireto. Este é o curso de que preciso. Complemento nominal. São as indicações de que ele tem necessidade. Agente da passiva. Este é o animal por que fui atacado. Adjunto adverbial. O acidente ocorreu no dia em que eles chegaram. Predicativos do sujeito. Ela era a esposa que muitas gostariam de ser. Numeral, interjeição e palavras denotativas. Saibam que existem, porém, são pouco explorados em provas. Numeral. Termo variável que se refere ao substantivo, indicando quantidade, ordem, sequência e posição. Classificações. Ordinais, primeiro, segundo. Cardinais, 1, 2. Fracionários, 1/3, 2/3. Multiplicativos, dobro, triplo. As palavras último, penúltimo, antepenúltimo, derradeiro, posterior e anterior são adjetivos e não numerais. Substantivos que expressam quantidade exata, milhão, bilhão, trilhão, podem ser classificados como substantivo ou numeral. Interjeição. Termo invariável que expressa emoções e estado de espírito, assim como é usado para convencimento, sintetizando frases exclamatórias ou apelativas. Exemplo: olá, oba, cruzes, ai, putz. Locuções interjetivas. Grupos de palavras que equivalem a uma interjeição. Meu Deus, ora bolas. Palavras denotativas. Cuidado para não confundir tais palavras com advérbios.
Segundo obra do professor Felipe Lucas, há muita diferença entre palavras denotativas e advérbios. E mesmo grandes gramáticas e bancas misturam um pouco essas classificações. Não cabe ao candidato tentar resolver essa polêmica, mas sim estudar o sentido das expressões. Designação: eis. Explicação: retificação. Isto é, por exemplo, ou seja, qual seja, aliás, digo, ou antes, quer dizer, etc. Expletiva, realce, é que cá, lá, não, mas, é porque, etc. Mais cobrada em provas, a expletiva. Situação: então, mas, se, agora, afinal, etc. Exclusão: somente, só, salvo, exceto, senão, sequer, etc. Inclusão: até, ainda, mesmo, também, inclusive, etc. Conjunções: exerce a função de conectores, ou seja, servem para ligar orações. Quando ligarem orações independentes, as conjunções serão coordenativas e, quando as orações ligadas forem dependentes, a conjunção será subordinativa. Coordenativas versus subordinativas. As classificações são intuitivas. Afinal, se temos objetos independentes, a conjunção serve apenas para coordená-los. Por isso, será classificada como coordenativa. Quando temos objetos que são dependentes um do outro, a conjunção criará uma relação de subordinação entre eles. Afinal, não fazem sentido sozinhos. Um se subordina ao outro. Dessa forma, será classificada como subordinativa. Coordenativas: conclusivas, logo, então, portanto, por conseguinte. Explicativas: pois, que, porque. Adversativas: mas, entretanto, todavia,
porém, contudo, alternativas ou quer, seja, ora, aditivas e nem, não, só, como, subordinativas adverbiais, finais, para que, porque, temporais, quando, enquanto, antes que, depois que, desde que, logo que, proporcionais, à medida que, à proporção que, ao passo que, condicionais, se, caso, sem que, contanto que, desde que, a menos que, concessivas, ainda que, apesar de que, embora, mesmo que, por mais que, conformativas, conforme, como, segundo, comparativas, que, do que, mais do que, menos do que, melhor que, causais, na medida em que, porque, pois, como, visto que, uma vez que, já que, consecutivas, tal que, tanto que, tão que, de modo que, causal versus consecutiva versus explicativa. Relações de causa e efeito. Não confunda causa versus consequência versus explicação. Choveu porque o dia foi muito quente. Isso é a causa. Choveu tanto que o chão está molhado. Isto é a consequência. Choveu porque o chão está molhado. Isto é a explicação. O chão estar molhado não causa chuva. É só uma explicação ou justificativa para afirmar, para a afirmação choveu. A vírgula também denuncia essa relação de coordenação, acentuando que são duas orações independentes. Verbos. Tempos e modos verbais é o assunto de maior peso dentro das questões que trataram sobre os verbos, representando mais de 60% das questões sobre verbos. Quando falamos de tempo, estamos querendo dizer
o momento da execução de determinada ação. Já quando falamos de modo, nos referimos à atitude da pessoa que fala em relação ao fato que enuncia. Modos verbais. Indicativo. Demonstra indicação, certeza, ou seja, um fato certo. Subjuntivo. Demonstra dúvida, hipótese, ou seja, um fato duvidoso. Imperativo. Demonstra ordem, sugestão. Vozes verbais. Voz ativa. O sujeito é agente, pratica a ação. Voz passiva. O sujeito é paciente, sofre a ação. Voz reflexiva. O sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. Pontuação. Primeiro, princípio geral. Ordem direta. Su, ve, ca. Sujeito, mais verbo, mais complemento, mais adjuntos. Eu, sujeito. Comprei, verbo. Complemento, uma bicicleta. Adjuntos, semana passada. Eu comprei uma bicicleta semana passada. Nunca separar. Sujeito e o seu verbo. O verbo e seu complemento. Complemento e seu adjunto. Predicativo de seu sujeito ou objeto. O nome de seu complemento ou adjunto adnominal. Conjunção subordinativa do restante da oração que ela inicia. E oração principal e oração subordinada substantiva. Exceção: oração subordinada substantiva apositiva. Pode ser separada por vírgula. Qualquer termo que vier entre eles deve estar entre vírgulas, devidamente isolado, para não interferir nessa ordem direta. Sujeito, vírgula, vírgula, verbo, vírgula, vírgula, complemento, vírgula, vírgula, adjuntos. Sujeito, verbo, complemento, adjuntos. Vírgula. Intercalação, deslocamento, anteposição. De adjunto adverbial. Ele, assim que chegou, foi estudar. De conjunção coordenativa deslocada. Estudei. Não tive, portanto, dificuldades. Errei muito, entretanto.
De retificação. Ele optou pela preguiça, isto é, não estudou. De oração interferente. Ele me contou, e isso me deixou surpreso, que nunca viu o mar. Isolar, marcar. Aposto explicativo. Fui ao Rio de Janeiro, uma cidade violenta. Vocativo. Eleitor, vota em mim. Complemento pleonástico. Os problemas já os resolvi. Palavra denotativa. Todos desistiram, exceto eu. Então, vai estudar ou não? Indicar elipse. Omissão de termo não mencionado. Na fila do banco, várias pessoas. Nesse caso, a vírgula omitiu havia. Indicar zeugma, que é a omissão de termo já mencionado. Eu gosto de violão. Ela, de piano. Omissão de gosto. Anteposição de oração subordinada. Quando eu puder, ajudarei. Atenção! Adjuntos adverbiais de pequena extensão podem vir sem vírgulas. Orações adverbiais antepostas à principal devem vir marcadas por vírgulas, mesmo quando curtas. Hoje, eu vou beber até perder a memória. Vírgula facultativa. Embora fosse impossível, ela realizou a façanha. Vírgula obrigatória. Separar termos, palavras ou orações de mesma função sintática numa enumeração. O segredo é estudar, revisar e praticar. Enumeração de itens. Os termos separados pelas vírgulas são orações com função de predicativos do sujeito segredo. Enumeração de orações coordenadas e polissíndeto. Comprei frutas. Passei no açougue. Fui à feira. Enumeração de orações coordenadas. Coerência, coesão e coerência. Antes de adentrarmos efetivamente nos bizus sobre coesão e coerência, faremos uma rápida abordagem sobre semântica. Semântica. A semântica trata das relações de sentido entre as palavras. Elas podem ser semelhantes, equivalentes, diferentes, opostas, etc. São justamente essas relações
que são estudadas pela semântica. Sentido denotativo versus conotativo. Denotativo, de dicionário. O cachorro da vizinha fugiu de casa. Conotativo, C, de coloquial. Aquele homem é um cachorro. Sinônimo versus antônimo. Sinônimo, palavras com significados semelhantes. Tranquilo, calmo. Antônimo, palavras com significados opostos. Bonito, feio. Homônimo versus parônimo. Homônimo, palavras com a mesma pronúncia e às vezes mesma grafia, mas significados diferentes. Exemplo: acender com SC e acender só com C. Colher, substantivo, e colher, o verbo. Parônimo, palavras com grafia e pronúncia semelhantes, mas significados diferentes. Flagrante e fragrante. Mandado e mandato. Hiperônimo versus hipônimo. Hiperônimo, palavras com significados abrangentes. Exemplo: animal é hiperônimo de cachorro. Hipônimo, palavras com significados específicos. Exemplo: cachorro, ele é o hipônimo de animal. Coerência. A coerência observa as relações de sentido e lógica que um texto oferece. O texto tem uma lógica própria, arquitetada pelo autor. Você não tem que necessariamente concordar com aquele sentido, mas deve ser capaz de ver a relação de lógica que se tenta construir ali. A coerência se constrói pela manutenção da expectativa que o uso de certas palavras traz ao leitor. Nesse sentido, a contradição gera incoerência. Coesão. A coesão está relacionada com a ligação entre palavras e partes do texto, recuperando e adiantando informação. Fui ao supermercado comprar legumes. Não havia nada lá. Isso nunca tinha ocorrido antes. Lá retoma supermercado. E isso retoma não havia nada. A coesão não garante a lógica do texto, mas nos ajuda a enxergarmos a coerência dele. Quando o mecanismo de coesão retoma um termo ou informação que veio antes dele, a coesão anafórica.
quando anuncia um termo ou informação que aparecerá depois, diz-se que há coesão catafórica. Semântica. Sentido denotativo versus sentido conotativo. As palavras geralmente têm um sentido mais direto, mais clássico, mais primário, que imediatamente se manifesta quando ouvimos ou lemos aquela sequência de sons ou letras. Esse é o sentido denotativo, o sentido direto, primário, principal do dicionário. Exemplo: o leão é o animal mais visitado do zoológico. Veja que leão está sendo usado em sua acepção mais clássica como animal. Por outro lado, num determinado contexto, a palavra pode assumir um novo sentido, figurado, metafórico, especial, não óbvio. Esse lutador batendo é um leão, apanhando é um gatinho. Agora, a palavra leão deixou de designar o animal para indicar figuradamente uma pessoa que tem a característica da ferocidade. Já o gatinho tem a característica de ser pequeno, inofensivo. Este é um sentido figurado, metafórico, conotativo. Sinônimos e antônimos. Sinônimos são palavras que se aproximam semanticamente por uma relação de equivalência ou semelhança. Antônimos são palavras que se aproximam semanticamente por uma relação de antagonismo ou oposição. Homônimos e parônimos. Homônimos, homógrafos, palavras que têm a mesma grafia, mas trazem sentidos diferentes. Homônimos, homófonos, palavras que têm a mesma pronúncia, mesmo som, mas trazem sentidos diferentes. Homônimos perfeitos são palavras que têm o som e a grafia idênticos, diferenciando-se somente pelo sentido. Quase sempre são palavras de classes diferentes. Parônimos são pares de palavras parecidas na pronúncia ou na grafia. Muitas vezes, essa semelhança conduz a erros ortográficos. O conhecimento dessas palavras também é muito importante para a interpretação de texto e questões de vocabulário. Exemplos clássicos de parônimos: absolver é perdoar, inocentar. Absorver, aspirar, sorver. Apóstrofe, figura de linguagem. Apóstrofo, um sinal gráfico. Aprender, tomar conhecimento. Apreender, capturar, assimilar. Arrear, pôr arreios. Arriar, descer, cair. Ascensão, subida.
assunção, elevação a um cargo. Bebedor, aquele que bebe. Bebedouro, local onde se bebe. Cavaleiro, que cavalga. Cavalheiro, homem gentil. Comprimento, extensão. Cumprimento, saudação. Deferir, atender. Diferir, distinguir-se, divergir. Delatar, denunciar. Dilatar, alargar. Descrição, ato de descrever. Discrição, reserva, prudência. Discriminar, tirar a culpa. Discriminar, distinguir. Despensa, local onde se guardam mantimentos. Dispensa, ato de dispensar. Docente, relativo a professores. Discente, relativo a alunos. Emigrar, deixar um país. Imigrar, entrar num país. Eminência, elevado. Iminência, qualidade do que está iminente. Eminente, elevado. Iminente, prestes a ocorrer. Esbaforido, ofegante, apressado. Espavorido, apavorado. Estada, permanência em um lugar. Estadia, permanência temporária em um lugar. Flagrante, evidente. Fragrante, perfumado. Fluir, transcorrer, decorrer. Fruir, desfrutar. Fusível, aquilo que funde. Fuzil, arma de fogo. Imergir, afundar. Emergir, vir à tona. Inflação, alta dos preços. Infração, violação. Infligir, aplicar pena. Infringir, violar, desrespeitar. Mandado, ordem judicial. Mandato, procuração. Peão, aquele que anda a pé. Domador de cavalos. Peão, tipo de brinquedo. Precedente, que vem antes. Procedente, proveniente, que tem fundamento. Ratificar, confirmar. Retificar, corrigir. Recriar, divertir. Recriar, criar novamente. Soar, produzir som. Suar, transpirar. Sortir, abastecer, misturar. Surtir,
produzir efeito. Sustar, suspender. Suster, sustentar. Tráfego, trânsito. Tráfico, comércio ilegal. Vadear, atravessar a val. Vadiar, andar ociosamente. Homonímia versus polissemia versus ambiguidade. A diferença é sutil e controversa, objeto de muitas discussões acadêmicas. Homonímia: duas palavras que têm a mesma forma, cada uma com seu sentido. Exemplo: paciente, substantivo, versus paciente, adjetivo. Polissemia: dois ou mais sentidos para a mesma palavra. Exemplo: manga, fruta, manga, da camisa. Ambiguidade: duplo sentido de uma palavra ou expressão, vício de linguagem. Vamos ficando por aqui. Esperamos que tenha gostado do nosso bizu. Bons estudos. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Martin Luther King.